Amém, irmãos? Bom dia, graça e paz. Eu gostaria de continuar a nossa reflexão falando sobre a igreja, natureza da igreja. A gente começou a falar algumas semanas atrás sobre a igreja, falamos sobre a natureza dela no primeiro dia. No segundo dia nós refletimos sobre que ela é tanto um organismo vivo quanto ela necessita de organização. E hoje eu gostaria de pensar sobre uma prática da vida da igreja, porque, como eu disse, um dos pontos que talvez os cristãos menos refletem é sobre a própria igreja e sobre a prática da igreja, uma delas a liturgia do culto. Nós vamos fazendo as coisas, vamos acostumando, sem pensar por que fazemos de tal forma, por que seguimos tal ordem, por que é assim. E hoje eu gostaria de pensar um pouco sobre isso. As crianças podem, como a gente costuma incentivar, desenhar aquilo que você entender da pregação ou escrever, se quiser, alguns pontos que você entende. E os irmãos pedir para abrirem comigo suas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo 12, nós vamos ler os versos 28 e 29. Hebreus 12, 28 e 29. E a reflexão que eu gostaria de fazer hoje é sobre o culto solene, o culto público, e que nós somos formados para o drama da redenção, formados nesse drama através do culto público. Então eu gostaria de partir do texto de Hebreus capítulo 12, verso 28 e 29, que diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Vou ler mais uma vez. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Pai, te damos graças pela Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito venha direcionar esses momentos que vamos passar aqui, refletindo à luz dela, que possamos absorver essa palavra e entender, Deus, o porquê o Senhor nos transmitiu algumas coisas e porquê que o Senhor deseja que vivamos desse modo, retendo essa palavra no nosso coração, vivendo desse modo, que o Teu Espírito venha iluminar os olhos do nosso coração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não é estranho para boa parte de nós, obrigado Bruno, que boa parte da igreja evangélica, ela ao longo do tempo, foi inserindo elementos no culto que são estranhos à palavra. Muitas vezes os nossos cultos, eles têm muito mais a ver com nossas preferências do que com aquilo que a palavra orienta. Então a gente vê vários tipos de elementos durante o culto público que, se nós olharmos para trás, para a história da igreja, mas especialmente para a Escritura, eles não encontram parâmetro e base alguma. No entanto, a gente vai se acostumando, porque para muitos é o meio que vai dando certo, que vai atraindo, que vai cativando. Todavia, não apenas nós temos que entender que a palavra apresenta quais elementos a gente deve inserir no nosso culto, na nossa liturgia, como a gente precisa ter em mente que o culto ele também forma a nossa vida. Nós somos formados pelo culto. Nós não apenas recebemos informações no culto que são lidas, que são explicadas, que são cantadas, que são oradas, mas isso forma o povo de Deus. E essa liturgia que a palavra apresenta, ela não é aleatória. Ela, na verdade, vai seguir uma encenação do próprio drama das Escrituras. A liturgia que a Bíblia apresenta, ela segue a encenação do grande drama das Escrituras, da grande história da Escritura. Um Deus que criou todas as coisas, um problema que é o pecado, o Deus que enviou o seu Filho para restaurar, para redimir todas as coisas,
e uma igreja que responde a essa graça e que se torna o braço estendido do Pai que em nós vivo está, como a gente acabou de cantar. A igreja que proclama até que Cristo volte. A gente vive esse drama e o culto, ele nos coloca dentro dessa encenação. O culto público é uma encenação do drama das Escrituras. Por isso eu gostaria de destacar algumas verdades aqui de maneira rápida nessa manhã sobre esse aspecto da vida da igreja, que é o culto solene, a nossa liturgia. Primeiro, meus irmãos, é importante a gente ter em vista que o culto, ele não nasce no homem. O culto, ele nasce em Deus. O culto público não nasce em nós. Não somos nós que começamos a ideia de um culto, que buscamos a Deus. Não. As Escrituras mostram que começa com Deus. Nós abrimos aqui o Salmo 95 dizendo o quê? Vinde, cantemos ao Senhor. É um convite das Escrituras. Vinde, ajoelhemo-nos diante de quem nos criou. Cantemos ao Senhor, adoremos a rocha da nossa salvação, ajoelhemo-nos diante do nosso Criador. Então o culto começa com Deus criando todas as coisas e conclamando toda a criação a prestar louvores e honra ao seu nome. Começa em Deus, não na gente. Ele que convoca toda a terra para adorá-lo. Isso faz uma grande diferença, porque se começa em nós, nós podemos colocar aquilo que tem a ver com os nossos gostos e preferências. Mas se começa em Deus, Ele que vai direcionar isso, Ele que vai estabelecer como isso é feito. E nós vamos fazer em resposta, não uma iniciativa. A Bíblia já deixa claro que toda iniciativa começa com Deus. Então o culto começa com Ele, Ele quem nos criou. Em todo o tempo a Escritura deixa claro para nós que nós dependemos de Deus o tempo todo. Ele nos formou, Ele nos chama e nós respondemos a Ele. Por isso que o culto não pode ser improvisado, ele não é centrado em nós, no homem, ele não é guiado por aquilo que funciona. Vamos colocar um negócio que vai funcionar, desse jeito todo mundo se sente confortável, desse jeito cativa o máximo possível de pessoas. Não, ele é regulado pela palavra. O culto é regulado pela revelação divina. O problema da informalidade de muitos cultos, que é um ambiente muito mais informal, né? Não é por acaso que há alguns anos você tinha aquela espontaneidade na música, né? Aqueles momentos que a gente deixa a parte que a gente fala aquelas músicas mais quadradas, né? Que repete bastante lá 4 notas. Era muito comum esse espontâneo, essa adoração espontânea, palavras declaradas de modo espontâneo, né? Aquele ambiente mais intimista, luz apagada, né? Que a gente tem que falar aqui que é por causa de você enxergar a letra só, né? Mas nesse ambiente a gente acaba abandonando muitas vezes a liturgia bíblica e passa a ser guiado por aquilo que atrai, por aquilo que emociona. Mas o grande problema é que o que funciona aparentemente, o que atrai, o que emociona, não forma um cristão, não forma um discípulo. Nós não somos formados por um excesso de emoções. Não são um caminhão de experiências sensoriais que formam a mente de um discípulo. A liturgia bíblica que forma a mente de um discípulo. Então não adianta colocar experiências que fazem as pessoas chorarem, que fazem as pessoas se arrepiarem, que fazem as pessoas se sentirem confortáveis como um grande entretenimento. Isso não vai formar um discípulo de Jesus. Isso só tem aparência, mas como Paulo diz em Colossenses 2,23, não funciona, não gera absolutamente nada no que diz respeito àquilo que a palavra apresenta. Não vai gerar discípulo, não vai gerar cristão, tem aparência de piedade. Paulo fala de vãs filosofias que têm aparência de piedade. E às vezes o culto está cheio de elementos que têm aparência de piedade. Afinal de contas, tem gente chorando, se emocionando, ajoelhando, gritando numa histeria. Mas Paulo fala, é aparência de piedade. Não funciona no que diz respeito a formar um discípulo, um cristão.
O que forma um cristão não é experiências momentâneas. O que forma um cristão exige ordem, exige repetição e exige verdade. O que forma um cristão é a ordem, o que forma um cristão é a repetição, a rememoração do drama da salvação, das Escrituras, e o que forma um cristão é a verdade, a palavra de Deus que vai formar a mente de um discípulo. Então, primeiro ponto, o culto não nasce no homem, mas em Deus. Mas há uma segunda verdade que eu queria destacar aqui, é que a liturgia, agora entrar de maneira mais profunda nisso, ela é uma encenação do drama bíblico. Lucas 24, 27 diz sobre aqueles discípulos no caminho de Emaús, e aí eles estão tristes. Jesus fala o que aconteceu, você não é o único que não sabe, aquele que nós depositamos a nossa esperança morreu, já fazem 3 dias que foi crucificado. E aí Jesus fala, como vocês são lentos. E aí o texto diz que desde Moisés, passando por todos, ele mostra que tudo aquilo que tinha que acontecer e que dizia respeito sobre ele. Então as Escrituras falam sobre Cristo, e a liturgia tem que transmitir esse mesmo drama. Eu já disse aqui, nós não temos teatro, pantomima num culto público, que a Bíblia não mostra isso, porque o próprio culto é um teatro, uma encenação do drama das Escrituras. O ponto central é esse: nós dramatizamos a santa história da redenção. Toda vez que a igreja se reúne, ela revive e ela reaprende o Evangelho. Essa estrutura vai refletir o grande enredo das Escrituras. Então, num primeiro momento, a convocação. Ela fala do aspecto do Deus Criador e que nos chama até a sua presença. Então nós começamos o culto com uma leitura que lembra do Deus que cria e que convoca a igreja para adorá-lo, que convoca a criação para adorá-lo. Lembra quem Deus é. Ele é o Criador, Ele é o soberano, Ele é digno. Por isso a gente começa com um cântico que diz, Ele é exaltado, reexaltado nos céus, eu o louvarei. Ou a gente começa dizendo, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Começa com uma convocação para reconhecer que Ele é soberano, que Ele criou todas as coisas. Como diz o credo apostólico, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Lembra quem Deus é. O culto tem que começar lembrando que Ele é Criador, quem Deus é. Mas no culto a gente confessa pecados, a gente se arrepende, a gente começa dizendo, olha, depois que a gente reconhece de quem nós estamos diante, que Ele é o Criador, a gente reconhece a nossa miséria espiritual. A gente pede perdão pelos nossos pecados, aqueles que a gente comete por ação, por pensamento, por palavra, e até aqueles que a gente comete por aquilo que a gente deixa de fazer. Porque Tiago diz, quando a gente deixa de fazer o bem, nós pecamos. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto peca. Tiago 4,17. E aí a gente confessa, porque diante da santidade de Deus, a gente reconhece o nosso pecado. Não apenas a gente reconhece quem Deus é, a gente lembra quem nós somos sem Deus. Sem Deus nós somos pecadores destinados ao juízo, destinados à perdição eterna. Mas obviamente, no culto público, a gente lembra de uma palavra de graça e perdão. Por isso que a gente lê aqui, faz questão de colocar um texto, uma leitura responsiva, que a igreja lê junto aquela verdade, para enraizar no coração dela, que em Cristo nós temos perdão, redenção. Deus declara graça para o seu povo. Ele lembra o que Cristo fez por nós. Mas não apenas o perdão. No culto público a gente tem a palavra explicada, a revelação de Deus. Deus fala e instrui o seu povo, é a palavra explicada. Lembra também como nós devemos viver. Então eu estou pregando aqui falando sobre o culto solene e que nós somos formados no drama da redenção. Como que a gente vive nesse aspecto? Ou como a gente vive como igreja? Como a gente vive no nosso casamento?
A palavra, esse momento, é a palavra de Deus explicada e aplicada no nosso coração. Lembra como a gente vive. Então lembra quem Deus é, o culto público, lembra quem nós somos sem Deus, lembra o que Cristo fez por nós, lembra como a gente vive. Mas no culto público tem resposta, tem envio. Depois de ouvir a palavra de Deus, a gente responde a ela. A gente responde orando, dizendo: eis-me aqui, como diz Isaías, envia-me a mim. A gente responde com cântico. É o povo respondendo em fé e obediência. Lembra para que nós fomos criados? Para que nós estamos aqui? Não é simplesmente para guardar a nossa senha no aeroporto celestial e a gente morre e vai embora para a glória. Não é isso. Nós estamos aqui para um propósito, para cumprir um propósito. E aí o culto lembra isso também. É um treinamento espiritual narrativo. Nós estamos sendo treinados semana após semana, nós somos moldados por esse roteiro. Semana após semana você está sendo treinado, formado nesse roteiro aqui. Como é importante, meus irmãos, a gente não abrir mão desses elementos, dessa liturgia, desse princípio. Quando a gente esquece alguns elementos, a gente vai ver como isso é problemático. Daqui a pouco eu vou entrar nesse ponto. Mas lembra, o culto, ele segue esse drama. Ele segue essa ordem, porque é exatamente o drama, a história da redenção. Criação, queda, redenção. Você quer resumir a palavra de Deus na grande história? É criação, queda e redenção. É tão precioso a gente rememorar isso. E na verdade, se você parar para pensar, o Ocidente está encharcado da metanarrativa da grande história. Você pega os contos de fada infantis, ele está lá, a grande história está lá. Era uma vez, não começa assim? Era uma vez. Aí a moça fica encantada lá com um príncipe, não sei o quê, daqui a pouco tem um problema. Um dragão que sequestra, uma bruxa que sequestra, alguma coisa acontece. E aí o príncipe encantado salva, aí tem redenção, tem criação, queda e redenção. A metanarrativa está presente na cultura ocidental que foi formada pelo cristianismo. Até para aqueles que nem sempre reconhecem, está aí, ó, presente. E a gente tem que relembrar isso no nosso culto. Mas uma terceira verdade, meus irmãos, é entender que a repetição nos forma. Deus diz assim em Hebreus capítulo 10, 25: não deixeis de reunir como é costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros, encorajemo-nos uns aos outros, até mesmo porque nós estamos percebendo que o grande dia se aproxima. Por que Deus exige que a gente se reúne todo domingo e repete essa liturgia todo domingo, essa encenação do drama da Escritura todo domingo? Porque isso, como eu falei, vai formando. Então não apenas entender que o culto começa em Deus, não apenas entender que a liturgia segue o drama da Escritura, é entender que ela está formando o discípulo. O discipulado não é só informação, é formação, e os hábitos formam a nossa vida. E aqui vale aprofundar no que diz James K. Smith, que trabalha muito esse aspecto. Ele tem um primeiro livro que virou um best-seller entre os cristãos, que é Você é aquilo que você ama. E aí foi tão provocante a leitura que ele fez uma trilogia depois, Desejando o Reino, ele fez 3 livros em sequência falando de que o ser humano não é apenas um ser pensante. E a maioria do nosso discipulado é focado naquilo que a gente pensa. Mas ele lembra que nós somos seres amantes. Nós nos movemos por aquilo que desejamos. Ele é agostiniano. Agostinho fala dos amores. E aí ele fala assim: nós somos movidos por aquilo que nós amamos. Ele lembra inclusive um texto de Paulo aos Filipenses, uma oração que Paulo fala assim: eu oro para que o vosso amor creia, para que você entenda. E aí parece que a gente lê num momento sem percepção, de uma maneira rápida, parece que Paulo está orando para que a gente conheça para amar, mas Paulo está orando para que a gente ame para conhecer, porque nós somos movidos por aquilo que a gente ama, pelos nossos desejos. E como o nosso coração é caído, e o pastor João está trabalhando o nosso coração, né?
começou a trabalhar aqui algumas semanas sobre o coração, a gente precisa sondar o coração constantemente. Por isso que o culto é importante, os hábitos são importantes. Porque às vezes num primeiro momento parece que é mecânico, não é tão agradável, mas a repetição, a constância vai fazer que aquilo se torne prazeroso e desejoso. Então num primeiro momento a leitura bíblica parece ser entediante, principalmente para os mais novos. Ainda mais se você pega uma versão mais antiga, aí você fala, nossa, que leitura é essa, né? E aí parece um pouco entediante. Mas se a gente continua lendo as Escrituras, vai chegar um momento que você vai dizer como salmista, tua palavra é agradável como mel. Cansei de dar exemplos sobre isso. Então, vou procurar malhar primeiro. Academia cansativa. Mas se você continuar, vai chegar um momento que vira prazer. É prazeroso. No começo para tocar dói o dedo, né? Cheio de bolha quem está aprendendo violão. Daqui a pouco você vai estar fazendo com facilidade, tranquilidade. Se tornou parte de você. Por que a gente encena então o drama da redenção todo domingo? Para que essa verdade se torne parte de nós. E o James K. Smith, ele fala inclusive que seja tão parte de nós que você quase que faz no automático, você já está treinado a fazer e raciocinar daquele jeito. Você ensina o seu filho a escovar os dentes, você fala, lá no fundo, céu da boca, língua, né? Mas ele começa a fazer aquilo todo dia, ele não precisa pensar, quando ele vai escovar os dentes, ele não tem que pensar fundo, céu. Depois de um tempão fazendo isso todo dia, espero que vocês façam todo dia, tá, criançada? Escova o dente todo dia. Ele não precisa pensar em como ele escova o dente. O pessoal que vai tirar a carteira de motorista, no começo você pensa, né, que você vai tem que passar no exame, vai fazer, tem que arrumar o banco, depois o espelho e tal, depois, primeiro o cinto, tem toda uma ordem. Aí você, primeiro, você fica todo meio engessado, parece, no começo. Daqui a pouco, você nem lembra o caminho que você fez para ir embora. Você está dirigindo pensando em outra coisa, viajando, porque já está automático. E o James K. Smith, ele fala que a gente tem que trabalhar um discipulado não só de informação, mas nesse sentido de práticas, de liturgias, porque para ele liturgia é isso, é prática, é hábito. E não só as práticas como igreja, comunidade, como povo, mas você colocar práticas no seu dia a dia, hábitos que vão te moldar, vão te formar, de modo que o evangelho vai se tornar automático para você. Acontece uma situação, você responde de modo automático. Então ela nos forma. Quer ver Hebreus capítulo 5? Se tiver aí, só para a gente reforçar isso com um texto. Hebreus capítulo 5, olha o que diz aí, no versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercidas para discernir tanto o bem como o mal. Então, pela prática, pelo exercício, você se torna apto, você se torna expert, você se torna habilidoso para discernir entre o bem e o mal. Na hora você não fica titubeando, já está ali, enraizado no teu coração. Por isso é tão importante as práticas. O que a gente faz toda semana vai formando os nossos desejos todos os dias. O culto não é apenas então informativo, ele é formativo. A repetição da liturgia ensina a alma a se ver diante de Deus, treina o coração para odiar o pecado, forma o amor pela graça, direciona os desejos para o reino. A liturgia então não só conta a história da redenção, ela treina o coração a amar essa história. A gente está sendo treinado para amar a história da redenção. Todo domingo. Mas na sua casa, adquira hábitos para que isso fique cada vez mais internalizado na sua alma. Práticas que te lembrem sempre da história da graça, que te treinem, que te formem. Então não é só aprender a ler, mas é eu ter hábitos, eu colocar práticas para que isso se torne parte de quem eu sou. E meus irmãos, então não adianta só entender que o culto nasce em Deus.
E porque nasce em Deus, ele não tem esse espaço para colocar minhas preferências e os meus gostos ou aquilo que aparentemente dá certo e que atrai e que cativa. O culto, ele tem que seguir o drama da salvação, da redenção, e ele vai formando a gente. Agora, um princípio que nos protege, que protege essa estrutura, ele é ensinado pelos reformadores, é o princípio regulador do culto. Na época da reforma, a missa, o culto, tinha tantos elementos estranhos à palavra que a igreja foi inserindo, que os reformadores foram procurando nas escrituras só aquilo que tinha parâmetro nela, que tinha embasamento nela. E aí nos cultos eles estabeleceram esse princípio regulador. Tem que estar no culto só aquilo que encontra parâmetro nas escrituras. Hebreus, capítulo 12, versículo 32, diz assim: tudo que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Claro que Deus está dando diretrizes ao povo ali, ao seu servo que está à frente, mas essa verdade serve para tudo, inclusive para o culto. É Deus que coloca os princípios e a gente tem que seguir essa ordem que Deus colocou na adoração. É Ele que define os elementos do culto e a própria lógica deles, e isso garante que a gente continue contando a história certa, que a gente não altere a história da salvação. Porque, como eu falei, a liturgia do culto bíblico, ela nos forma, mas dependendo da liturgia, ela pode nos deformar também, formar você de uma maneira estranha. A liturgia, ela discipula, por isso tem que ser feito com decência e ordem, tem que seguir essa lógica divina. Pensa comigo, se você muda a ordem, você acaba mudando a mensagem. Um culto sem confissão, ele vai produzir cristãos superficiais, que não reconhecem que eles são sem Deus. E olha que curioso, até a década de 80 era comum em muitos cultos públicos ter um momento de oração, de confissão. Então a igreja, às vezes ela lia a oração junto, ela orava numa só voz. Você tinha lá uma direção pedindo perdão, reconhecendo a sua miséria. E o mesmo James K. Smith, ele vai dizer num dos seus livros que a igreja, ela foi retirando esses elementos, algumas ou boa parte delas, porque ela achava que aquilo causava um constrangimento para o visitante, por exemplo. Então, no meio do culto, Senhor, reconhecemos que nós somos pecadores, miseráveis, sem a Tua graça. E aí muitas foram tirando para não causar um estranhamento, um constrangimento, para que o visitante se tornasse mais confortável no culto. E aí ele vai fazer uma reflexão interessante, dizendo que quem sabe, por causa de situações assim, ainda mais num país que é cristão, na grande maioria protestante, no Brasil nós somos predominantes católicos, mas nos Estados Unidos você tem os protestantes muito grandes ali, presença deles, eles construíram o país, né? Os puritanos foram atrás de uma terra para ter liberdade religiosa, a maioria deles puritanos, então predomina o protestantismo. E aí ele vai dizer, quem sabe essa retirada da confissão de pecados, que quem sabe não tornou muitas pessoas adoecidas por um excesso de culpa. Porque quando você tira o elemento da confissão de pecados e depois do reconhecimento que em Cristo nós temos cura e graça, muita gente não foi se tornando mais adoecida, procurando clínicas psiquiátricas, procurando psicólogos, e a profissão dos psicólogos foi assim, acentuando, aparecendo gente, todo mundo falando, não, vai procurar um psicólogo, vai procurar um psicólogo, porque talvez a igreja tirou esse elemento, que o cara reconhecia que ele era doente, e que a culpa, que ele nem sabia de onde vinha, agora ele sabe, é porque eu pequei contra o Senhor dos céus e da terra, e agora em Cristo ele sabe que ele tem perdão. Então como que tirar um elemento do culto atrapalha? A confissão gera
cristãos superficiais. Um culto sem perdão, claro, sem você ouvir, em Cristo você é perdoado, você é curado, ele vai gerar uma culpa constante na pessoa. Um culto sem palavra como central vai produzir gente imatura. É gente que cresce na música. Como hoje, a maior parte dos evangélicos brasileiros é muito mais formado por música do que por Bíblia, do que por palavra. Por isso é tão importante as músicas que ficam no nosso coração, que a gente lembra muito mais delas do que talvez de textos e de pregação. É tão importante ela ser carregada de palavra de Deus. Como faltam textos musicados. A gente tem poucas músicas que são textos claros. A gente pega um texto e coloca música nele, igual Calvino mandava fazer, Lutero. A gente tem muito mais cânticos de interpretação da Bíblia, mas não Bíblia cantada. Eu assim lembro de poucos. Se a gente não for para hinos antigos, eu lembro de João 14, Jesus é o caminho, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, na casa de meu... Eu lembro que tem esse cântico. E eu lembro de... Olha, não estou conseguindo lembrar, de cabeça é difícil lembrar de outro. Eu lembro que tem um outro aqui que a gente até já inseriu, mas porque a gente está precisando musicar textos bíblicos. A palavra tem que ser central para produzir maturidade. A forma do culto ensina tanto quanto o conteúdo dele. E aí tem um lugar dos elementos dentro desse drama. Tudo no culto participa dessa encenação que eu falei. A leitura bíblica. Deus está falando, convocando. Então a Bíblia precisa ser lida. A oração é o povo respondendo a Deus. A pregação é a palavra sendo explicada, como eu falei. O sacramento, a presença visível, elementos visíveis de Deus, do reino de Deus. A música é a palavra cantada que vai formando inclusive as nossas emoções, né? Como a música está ligada às emoções, à arte, ela precisa ter um bom conteúdo para que a gente tenha emoções correspondentes a cada situação da vida. Então cada elemento segue aí um papel dentro desse roteiro. E aí, meus irmãos, é importante a gente destacar aqui para a gente caminhar para a conclusão, a música dentro do drama. A música tem o seu espaço, tem o seu lugar. Ela não é o ponto central do culto, ela é parte do culto. A música, ela é meio, ela não é fim. A música serve ao culto. Como eu vim do ambiente pentecostal, eu já ouvi de muitos amigos de igrejas assim pentecostais, momentos tipo assim, que não precisa de palavra, a gente cantou e Deus já falou aqui, né? O Fernando, ele conta uma história, uma vez que eles estavam numa igreja e eles cantaram essa quebrantada, né, Fernando? Aí, sem palavras me aproximo, quebrantado, seu amor, acabou. Aí eles passaram para a palavra e o cara pegou o microfone e falou: irmãos, Deus já falou, não vai ter palavra, acabamos de... Sem palavras. Então hoje não tem palavra, é só música. Se não tem palavra, não tem culto. Então a música, eu não posso chegar no ambiente só cantando e vamos embora. Tem que ter palavra. A música serve ao culto, ela serve a esse processo. Aqui a gente, como Ministério de Música, a gente já falou sobre isso, né? No primeiro dia que a gente se reuniu, o primeiro mês desse ano, eu falei um pouco sobre o papel da música. Então geralmente o ambiente de liturgia informal, a gente pensa nas músicas. Eu cresci, a gente pensa, essa música é legal, essa música aqui, boa para a igreja e tal. Às vezes você pensa até que ela é congregacional, aí você faz a liturgia baseada na música. Você escolhe a música e faz a liturgia. Mas não é assim que funciona. Na verdade, você tem uma liturgia e a música serve a liturgia. Não é eu penso nas músicas e depois eu penso na liturgia. Eu tenho uma liturgia e eu penso na música que encaixa com a liturgia. Uma música que encaixa com a convocação. Ele é exaltado, grande é o Senhor. Uma música que encaixa com a confissão. Quebrantado cabe, né? Aquela coração igual ao teu, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Cabe.
renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, porque, né? Tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, você está reconhecendo. Uma música que encaixa com a palavra de absolvição, de perdão. E aí tem um monte, a que mais tem é isso. Aí tem nada além do sangue, né? Tem redenção que a gente pode cantar com alegria, isso, né? Eu fui redimido. Então a gente canta com alegria, tem a música redenção, tem várias. Tem música para preparar para a palavra, a gente traz uma música de acordo com o que vai ser pregado. Então, o Jonas falou aqui, em algumas semanas do coração, cuidado com o coração, a gente coloca uma música que se encaixa com isso. Deus trabalhar o nosso coração, tem várias canções que falam sobre isso. Uma música de resposta à palavra que acabou de ser pregada, ou uma música, né, que conclui esse momento. A gente pode também não ter música no final, a gente só orar concordando com isso. Mas esse é o papel da música. É para expressar a nossa confissão, para responder a palavra, para internalizar a verdade, mas sempre ela tem que estar subordinada à liturgia. Ela não conduz a história, ela vai servir a história. Eu creio que é difícil porque nós, assim, eu não sou músico profissional, sou de dentro da igreja, tem um pessoal que é aqui. A gente gosta da música, né? E é difícil às vezes no ambiente da igreja porque a música está servindo ao culto. Às vezes tem que abaixar o som, porque tem os mais idosos que querem participar do culto, senão a gente exclui eles, né? Aí, até nesses pontos a gente tem que pensar no volume do som, músicas que todo mundo consiga cantar. Óbvio que a gente vai ensinar músicas novas de vez em quando, mas músicas que facilitem para a congregação, porque eu canto, não sempre, mas a maior parte das vezes é congregacional, às vezes ele pode ser um cântico didático, para a gente ensinar. Mas a maioria deles é congregacional, para a igreja cantar. Quando Lutero, na Reforma, começou o seu trabalho, parte da igreja cantava. O povo assistia, a missa era em latim. Pessoal na Alemanha, a missa era em latim. Ninguém entendia nada da missa. E aí Lutero, além de transmitir a palavra na sua língua e de escrever a Bíblia no alemão, que depois se tornou o alemão oficial, porque se tinha vários tipos ali, divergências, qual se tornou unânime e trouxe unidade para formar a língua alemã, foi a Bíblia, o alemão usado por Lutero. Ele também inseriu o cântico congregacional, ele pegou músicas populares e colocou letra nelas. Às vezes o pessoal estranha que a gente pega uma música, né, conhecida e coloca uma letra. Lutero fez algo parecido. Calvino contratava músicos para tocar no culto, porque ele queria usar a música para ensinar. E meus irmãos, a música ensina. Eu falo há muitos anos que o artista chega onde o pregador não chega. É muito mais fácil o sujeito ouvir uma música do que ouvir uma pregação. Por isso que a música é tão importante. A letra, a música, primeira coisa, o que ela está transmitindo, o conteúdo dela. Mas óbvio que o ritmo tem o seu espaço. Não dá para a gente estar fazendo um culto de lamento, sabe, trazer aquela pregação, aquele momento que a gente está passando por luta, por dificuldade, uma situação complicada. Tem uma música aí. Você perde um ente querido, está doendo o coração, você quer cantar, é lamento, você está lamentando diante de Deus. Você está igual lá o salmo que Jesus usa na cruz. Deus meu, por que me abandonaste? Então tem momento que a gente está assim, é lamento. Não cabe um samba no lamento, não é uma coisa, não dá para fazer isso, né? É um momento triste, de angústia, não dá para eu pôr um samba no lamento. Então tem espaço, mas a gente está festejando, celebrando que Cristo nos comprou, nos perdoou. Aí cabe uma música de alegria, de festa, de celebração. Então a música tem que servir. O que ela transmite não é só importante, não só a verdade que ela fala, o jeito que apresenta, que é transmitido, também comunica. Então para nós, é por isso que a gente tem procurado trabalhar assim nos nossos cultos. Você tem uma liturgia e a música serve a ela, cada momento desse culto. Não necessariamente tem que ter uma música de confissão, não é? Eu já falei aqui, o pessoal da música. A gente pode só orar
depois, né, ler um texto que reforça a graça, que eu creio que isso aí não pode, né? A grande verdade é da redenção. A gente tem que transmitir essa verdade e deixar ela latejando na alma de cada um de nós, principalmente aqueles que talvez chegam pela primeira vez em um ambiente. Ele vai ler um texto que ele se depara com essa verdade, que em Cristo ele é perdoado, ele é redimido. Então tem muita gente que faz o contrário, o erro contemporâneo. Ele primeiro constrói o culto, ele constrói o culto ao redor da música, né? O que eu falei, ele escolhe e vai selecionando. A lógica é, o culto conta uma história e os elementos, inclusive a música, serve nessa narrativa. Ela tem que servir para contar essa história para nós, para os nossos filhos. Repetição. De novo, a gente leu aqui na palavra, bendiga a minha alma ao Senhor e não esqueça de nenhum os teus benefícios, das suas bênçãos. Por que o salmista tem que orar assim? Bendiga minha alma ao Senhor, não esqueça das suas bênçãos. Sabe por quê? Porque você é esquecido. Você esquece, eu também esqueço. Tem hora que você está, Deus, por quê? Você está indignado? Mas você esqueceu que Ele cuidou de você ontem? Possivelmente você está esquecendo. Por isso tem que treinar o coração. Até que você fique tão habilidoso para responder igual Davi respondeu diante do desafio de Golias. Aquele que me capacitou a vencer um urso e um leão, vai me capacitar a vencer esse gigante. Porque o Deus que cuidou de mim ontem, vai continuar cuidando hoje. O Deus que proveu ontem, vai prover hoje. O Deus que estava comigo ontem, está comigo hoje. Foi de imediata a resposta de Davi. Por que Saul e os israelitas não conseguiram responder isso? Porque eles esqueceram dos benefícios de Deus. Eles perderam de vista a história da redenção. Eles se esqueceram do Deus que os tirou do Egito, que os conduziu 40 anos no deserto, de modo que a sola das sandálias não se desgastaram. Eles se esqueceram do Deus que derramava maná pela manhã, que trouxe carne para esse povo se alimentar, que abriu o mar diante dos olhos deles, e eles passaram ilesos, e que fechou esse mar e destruiu seus inimigos. Eles se esqueceram do cântico de Miriam alegre. Por que eles não responderam para Golias como Davi respondeu? Porque eles se esqueceram. Não subestime, a gente esquece, por isso que a gente tem que repetir. Toda semana no culto, Deus não apenas recebe a nossa adoração, Ele nos reinsere na história da redenção e treina o nosso coração para amar essa história, para amar o nosso Deus. Meu irmão, pensa num soldado em treinamento. No começo, tudo que ele faz parece superficial. Ele marcha em ordem, ele responde aos comandos do seu general, ele repete os mesmos gestos sempre. Tudo isso aí não parece natural, parece forçado. Mas com o tempo, aquilo entra no corpo dele, se torna um reflexo, vai formando a identidade desse soldado. E no momento certo, no campo real, ele não fica parando para pensar no que ele tem que fazer, é automático. Ele sabe como preparar uma arma, ele sabe como pegar sabe trocar rápido, é rápido. Ele está tão treinado a fazer aquilo, tem até cronômetro às vezes para o cara montar uma arma rápido, desmontar uma arma rápido. Num campo de batalha, ele não vai parar para pensar, primeiro aqui, não, ele faz no automático. Ele precisa repetir para fazer no automático. Ele age assim por quê? Porque ele foi formado. Agora pensa no culto, toda semana nós somos chamados por Deus, confessamos nossos pecados, ouvimos a graça, somos instruídos na palavra e respondemos em fé a Ele. No início parece que é só estrutura. Nossa, que liturgia fixa, rígida, estrutura. Com o tempo, isso vai entrar na tua alma, vai moldar os nossos reflexos espirituais, assim como molda o reflexo do soldado. Forma a nossa identidade em Cristo. Na vida real, quando vier a tentação, você lembra da confissão.
Você caiu em tentação, você, Pai, tem misericórdia. Quando você estiver com culpa, você lembra da graça. Sabe quando o coração está pesado, que você falhou? Lembra do Deus de graça misericordioso. Na dúvida, lembra da palavra. Eu acabei de citar um exemplo, né? Está numa situação de crise financeira, de saúde, lembra da palavra e das promessas de Deus. Na rotina, lembra que nós vivemos como enviados de Deus para o mundo. A gente precisa fazer isso para que se torne natural em nós, assim como acontece com o soldado. Amém? Vamos ficar de pé para a gente ter uma palavra de oração. Se puder fechar os seus olhos. Esqueci de falar. Eu vou chamar a ceia daqui a pouco.